Na abertura do jornal, a gente chega com muitos assuntos e eu trouxe uma provocação, uma pergunta, na verdade, né? Eu perguntei assim, quantas pessoas no seu ambiente de trabalho têm algum tipo de deficiência? Porque nem toda deficiência é visível, né? Porque quando a gente fala deficiente, já pensa, é muito comum que já haja uma conexão com a figura da cadeira de roda, né? Uma pessoa que tem alguma deficiência de locomoção, mas nem todas são visíveis. E esse é um dos desafios para a nossa conversa de agora com o novo presidente da Comissão das Deficiências, das Pessoas com Deficiência, na Câmara dos Deputados, Duarte Júnior. Deputado, bem-vindo, obrigada demais, hein, por estar conosco aqui na CNN Brasil, por a gente trazer essa pauta aqui para a conversa. Basília Rodrigues, você que viabilizou toda essa conversa, então já vou te passar a palavra aqui, Basília, para começar a entrevista. O que muda, deputado, com a sua gestão à frente dessa comissão? Eu queria, de início, já agradecer a sua disponibilidade de vir falar conosco sobre este assunto e também contar aqui para os espectadores da CNN que quando a gente foi marcar essa entrevista, alguns auxiliares perguntaram, mas é sobre a comissão mesmo? É sobre o assunto das pessoas com deficiência? Porque, infelizmente, parece estar na contramão da pauta, né, que domina o noticiário. Parece uma não pauta, porque não tem tanta atenção quanto outros assuntos da política. E eu gostaria que, então, o senhor falasse agora, à frente dessa comissão, o que a gente pode esperar do funcionamento deste grupo? O senhor vai mirar em quê? Tudo bem? Primeiro, é um prazer falar com vocês. Obrigado, Basília, pela oportunidade, a todo o time da CNN. Eu, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, como pai atípico, pai do Luca, uma criança linda, com apenas 2 anos, que tem trissomia do cromossomo 21, posso garantir a todos vocês. O nosso objetivo, nossa prioridade máxima é elevar o patamar dos direitos das pessoas com deficiência, mostrando que esse é um direito, esse é um tema, é uma temática que vai muito além do que essa briga entre direita e esquerda, essa briga ideológica, porque muito maior do que as nossas diferenças tem que ser a nossa vontade, enquanto servidores públicos, enquanto deputados, senadores, de lutar e de garantir direitos às pessoas que mais precisam. Uma prioridade da nossa gestão à frente dessa comissão é organizar os textos. Existem vários projetos de leis, são mais de 257 leis federais em vigor, que essas leis acabam não tendo a didática necessária para que as pessoas conheçam e exijam seus direitos. Então, uma prioridade máxima é apresentar, já agora no dia 8 de abril, o Código Brasileiro de Inclusão. E no que consiste esse Código Brasileiro de Inclusão? É a união de todas as leis federais que tratam sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, organizar através de um índice didático, lógico, com método, simplificar esse texto, porque é importante, muito mais do que elaborar leis, é importante que esse texto seja simples para que as pessoas, independente de ser jornalista, advogado, de ter um conhecimento aprofundado, as pessoas precisam conhecer, precisam entender para que, consequentemente, possam exigir os seus direitos. Então, essas são as nossas 2 prioridades. Elevar o patamar e dar maior visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência e apresentar o Código Brasileiro de Inclusão. Esse código que tem uma tramitação não tão demorada. E aqui eu posso explicar a vocês. Como se trata de consolidação de leis, a gente precisa criar um grupo de trabalho, um GT. Esse GT, de acordo com o regimento da casa, tem um prazo mínimo aí de 30 dias. Após esses 30 dias, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a constitucionalidade. Após a CCJ, vai para o plenário para votação. Aprovado o plenário, vai para o Senado. A Casa Revisora não tende a demorar muito quanto a essa revisão, porque não se trata de retirar nem de acrescentar novos direitos. Então, eu posso afirmar a vocês, eu tenho muita fé e estamos trabalhando que ainda esse ano o Brasil vai ter o Código Brasileiro de Inclusão, para garantir mais direitos, mais respeito e visibilidade às pessoas com deficiência. Deputado, eu vou trazer aqui 2 olhares para poder lhe perguntar sobre esse nosso letramento em relação aos direitos, aos nossos olhares e tudo aquilo que a gente tem para aprender. Uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma amiga passando por cirurgia, ela estava com uma bolsa, essas bolsas que usam, né? Colostomia. Bolsa de colostomia. Então, ela precisava usar o assento reservado dentro do trem. E ela disse assim, Elisa, eu me sinto constrangida, porque eu preciso usar. Mas as pessoas não enxergam
deficiência em mim. Eu não estou usando uma muleta, uma cadeira de roda, não tem nada visual. E também, uma vez eu vi fora do Brasil, deputado, e isso me chamou muito a atenção. Falei, caramba, que avanço. Os lugares reservados para pessoas com deficiência, estava escrito assim, nem toda deficiência é visível. Respeite quem senta aqui. Então, de que maneira vocês, dentro da comissão, pretendem avançar com isso? Para que a gente aprenda, né? Para que a gente tenha esse letramento de respeitar, não é? Não ficar olhando feio para a pessoa, entendeu? Que às vezes a deficiência não é visível. Como é que a gente avança nisso, deputado? Olha, o primeiro passo é isso que a gente está fazendo. Por isso que, mais uma vez, eu agradeço a CNN pela oportunidade. Só quem sente sabe a dor que é o constrangimento de não se conseguir acessar os seus direitos. Eu, como pai atípico, sei as dificuldades, sinto as dificuldades que a maioria das pessoas que têm algum tipo de deficiência sente. Quando se trata de mãe atípica, um dado alarmante, 78% das mães de crianças com deficiência, elas são abandonadas pelos maridos, um ato de covardia, um ato de maldade. Então a sociedade ela precisa compreender que é normal ser diferente, a gente vive numa sociedade plural e que esse olhar de julgamento, achando que o outro está tentando ter uma vantagem, passa pela falta de empatia. Então, a partir do momento que a gente consolida essas leis, que a gente simplifica esse texto, que a gente faz com que esse texto seja mais claro, que o conhecimento sobre a legislação seja mais acessível, tanto para as pessoas com deficiência, como para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, a gente consegue ultrapassar essa esfera e fazer com que essa lei, a inclusão, que é uma palavra tão bonita, ela seja garantida na prática. O caminho, repito, passa pelo conhecimento, passa pela informação. A gente não pode segregar, a gente precisa incluir. E para incluir, a gente precisa conhecer esses direitos tão importantes, desde um direito simples a sentar num lugar reservado, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, saber que nem toda deficiência é visível, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, mais conhecido como síndrome de Down. Existem pessoas com autismo que usam um colar de identificação, as mães, por vezes, usam esse colar de identificação para que aquela criança, quando em algum ambiente público faz um barulho ou tem uma postura que não é tida como aceita por aquele ambiente, que as pessoas compreendam que é uma criança que tem algum tipo de deficiência e precisa ser acolhida, precisa ser respeitada. Pedro Duran. Obrigado, Elisa. Deputado, obrigado pela conversa, seja muito bem-vindo à CNN. Queria abordar um pouco o aspecto da questão da deficiência no mercado de trabalho. A gente tem dados da Associação Paulista dos policiais militares com deficiência, que fala que pelo menos 7 mil PMs aqui de São Paulo têm algum tipo de deficiência. Nessa profissão especificamente, a deficiência os impede de fazer talvez 90% do que seria a função do dia a dia de um policial militar. Assim como em tantas outras. Qual é o olhar que vocês vão ter para esse tipo de profissional, os policiais, os funcionários do Estado e também para a deficiência no mercado de trabalho? A gente precisa começar com acesso à educação. No ano passado, mesmo sendo um parlamentar da base do governo federal, nós tivemos a coragem de fazer articulação e pressão para derrubar a proposta do governo federal que retirava recursos, direitos do BPC, que é o benefício de prestação continuada. A gente precisa garantir o básico, porque muitas pessoas com deficiência não conseguem acessar o mercado de trabalho. É porque essas pessoas elas são subjugadas. Pessoas com deficiência não são dignas de pena, são dignas de direitos. E a gente precisa garantir esse direito, o acesso à educação, o acesso à oportunidade de ler, escrever, se desenvolver como qualquer pessoa. Se nós aqui não tivéssemos acesso à educação, eu não seria advogado, vocês não seriam jornalistas, nós não estaremos aqui. Então a gente precisa garantir oportunidade, não é pena. Ninguém é coitadinho, são sujeitos de direitos. E como já garantir o acesso ao mercado de trabalho se essas pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, seja ela pública ou particular? A gente precisa garantir que as pessoas com deficiência sejam inseridas na escola, possam aprender, possam ler, possam escrever, possam ser estimuladas. É preciso ter um diagnóstico precoce para que a família ela possa se preparar para receber essa criança e assim, lendo, escrevendo, se desenvolvendo, essas crianças serão adolescentes, futuramente adultos, que vão entrar no mercado de trabalho. O grande problema é que na última quadra histórica, nos últimos 10, 15 anos, essas crianças elas não tiveram acesso a uma oportunidade de aprendizado, consequentemente não chegaram ao mercado de trabalho. Então, o passo fundamental é garantir o acesso à educação,
o acesso ao desenvolvimento, porque eu tenho certeza. E isso com base em vários casos, como, por exemplo, o Davi Hermes, que é um estudante de educação física, vai se formar agora nesse ano, como casos em Sobral, no Ceará, de pessoas com T21, com trissomia do cromossomo 21, que hoje são bacharéis em direito, são advogados, ou seja, que desenvolvem uma série de outras atividades profissionais. Tem o João Vitor de Goiás, que tem T21 e está se formando também em educação física, passou em 4 vestibulares, hoje cursa, vai concluir educação física na PUC de Goiás. Então, essas pessoas, como qualquer pessoa, só precisam de uma oportunidade e, como presidente da comissão, junto com os demais membros, a gente vai juntar muita força para demonstrar que esses direitos eles precisam ser garantidos na prática. Deputado, vou trazer aqui mais uma questão, o lance da dispensa médica, mas só para não perder aqui o fio da meada e também a aceitação das famílias, né? Porque eu já ouvi, que coisa triste, gente dizendo assim, tal família, a criança está com 10 anos e a família não aceita ainda o diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro autista. Então, não acolhe essa criança, né? Querendo inseri-la numa condição como se esse TEA, ou transtorno, ou TEA não existisse. Então, isso gera um sofrimento imenso para a família e para a criança. A polêmica envolvendo a dispensa de perícia médica periódica para pessoas com deficiência permanente. O governo vetou esse projeto. O senhor pode explicar para a gente e de que maneira a comissão vai pegar esse projeto e debater? Olha, eu garanto que nós vamos continuar atuando de forma muito técnica e com um compromisso com a inclusão. Não podemos aceitar essa decisão do governo federal de vetar o veto 38, o veto 2, o veto 4. Como pode uma deficiência que é permanente necessitar de avaliações periódicas para renovação do laudo? Nós não aceitamos. Nós vamos enfrentar para derrubar esse veto e garantir o acesso dessas pessoas com deficiência àquilo que é seu por direito. A gente precisa compreender que isso não é um favor, mas um direito. E tão somente acessando esse direito é que essas pessoas vão conseguir se desenvolver. Quanto ao número de mães atípicas que são abandonadas pelos maridos, quanto à não aceitação, uma coisa eu confirmo a vocês, o diagnóstico ele não é fácil, mas ele não é fim na vida de ninguém. Eu recebi o diagnóstico do meu filho durante a gestação na 12ª semana, quando a minha esposa, nós fizemos a morfológica. E a forma como foi passado para nós o diagnóstico não foi uma forma tranquila. Pelo contrário, a médica não falou que meu filho tem síndrome de Down, que ele tinha um cromossomo a mais, que ele tem trissomia do cromossomo 21, não. Falou que possivelmente era incompatível com a vida. Só que a gente buscou, em primeiro lugar, Deus, buscamos apoio, informação, e graças a Deus meu filho está vivo, com muita saúde, é uma criança feliz como toda e qualquer criança. Então, esse momento do diagnóstico, para você pai, você mãe, que está nos acompanhando, que recebeu ali o diagnóstico do seu filho, cara, bota fé no seu filho, acredite nele, lute por ele da forma como é possível, porque ele vai se desenvolver. No primeiro momento não é fácil, mas com amor, com carinho, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. O grande problema é que a gente cria um padrão ideal de felicidade, de que o meu filho vai andar, que meu filho vai correr, que meu filho vai ser o melhor, e cada um tem o seu tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. Não é no seu tempo, não é no tempo da tua vontade, mas no tempo dele. Tem crianças que começaram a andar mais cedo, mas não necessariamente vai ser um Bolt da vida, não vai ser um velocista, não vai ser um maratonista. Tem crianças que começam a ler mais tarde, que falam mais tarde, e hoje são adultos que trabalham como advogado, que tem uma boa oratória. Então, tudo acontece no tempo certo. O grande caminho é você não comparar o seu filho, que tem algum tipo de deficiência, com outro. Cada um tem o seu marco. E com amor, com oportunidade, ele vai se desenvolver, ele vai chegar lá. E por essa razão é que a gente precisa garantir que essa família, com alguma criança com deficiência, ela tem acesso a uma rede de apoio. O poder público tem que estar ciente de onde essa criança está, se essa criança ela tem acesso a algum tipo de terapia, para garantir o acesso a esse diagnóstico precoce, garantir uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, ou seja, garantir que essa criança possa ter acesso a esse estímulo. E, infelizmente, a grande maioria das cidades brasileiras ainda não tem essa rede de apoio. E não é uma rede cara, que basta o prefeito, basta os governantes terem sensibilidade. E o papel da comissão também passa por isso. Não só por elaborar leis, mas para fiscalizar
junto com os órgãos de fiscalização e controle, como os ministérios públicos estaduais e federais, para que esses direitos possam ser efetivados na prática. E daí eu concluo. Por isso é importante o Código Brasileiro de Inclusão para simplificar, para que as pessoas possam entender e exigir esses direitos. Nós temos mais um minutinho, mas aqui a gente gosta de usar todos os segundos. Basília, por favor. Eu ia pedir para o senhor falar sobre o seu filho, que eu queria conhecer mais a história, todo o nosso público, mas nem precisou, né? Nem precisa de pergunta, ainda mais quando a gente quer falar de alguém ou algo que ama tanto. Muito legal, Duarte Júnior. Então, te pedir para falar sobre novas leis, sobre as leis aí existentes, a sua missão será trabalhar nessa consolidação, né? Colocar num documento só as leis que já existem para pessoas com deficiência. Sobre as leis que foram vetadas ali, alguns trechos, você disse que vai trabalhar junto com a comissão, claro, na derrubada desses vetos e pensando no futuro de novas legislações. O que você prevê? Basília, eu acredito que o foco fundamental, o nosso hiperfoco, a nossa meta imediata e também de curto, médio e longo prazo é o Código Brasileiro de Inclusão. Porque mais importante do que elaborar novas leis, aprovar novas leis, garantir novos direitos, é fazer com que os direitos que já existem eles possam ser garantidos na prática. Por isso, o Código Brasileiro de Inclusão é a nossa prioridade máxima, porque a gente vai unificar todas as leis, organizar de forma sistemática, com método, com lógica, para que as pessoas possam abrir e encontrar os seus direitos, seus deveres de forma simplificada. Melhorar o texto para que qualquer pessoa com ou sem deficiência consiga ler, compreender e, entendendo o seu direito, possa exigir. Então, o Código Brasileiro de Inclusão ele é fundamental para que a gente consiga avançar na inclusão na prática. Não adianta ter uma lei bonita, a gente precisa garantir que ela seja efetivada na prática, o acesso à educação pública de qualidade, inclusiva, com professor assistente, com professor cuidador, o acesso ao diagnóstico precoce, aos exames necessários, ao teste do pezinho, a um psicólogo, a um fisioterapeuta, ou seja, tudo isso já está na lei, a gente precisa garantir que ela seja cumprida. E um outro ponto fundamental é a derrubada desse veto. Um verdadeiro absurdo. Desde a questão do BPC, de tirar dinheiro do BPC, eu sou a favor ao corte de gastos. Mas vamos cortar onde está sobrando, não onde falta, como é o caso do BPC. Nós conseguimos enfrentar e derrubamos essa proposta do governo federal. Isso demonstra a força da inclusão, a força do movimento das pessoas com deficiência, que é um movimento apartidário, um movimento que junta gente da direita, gente da esquerda e junta quem tem um coração bom, né? E sobre meu filho, Basílio, obrigado por perguntar por ele, é o amor da minha vida. Não tenha dúvida que me melhorou, me transformou muito. A própria Bíblia fala sobre isso lá em Salmos 127, os filhos são a herança do Senhor, e com certeza eu não seria nem metade do que eu sou hoje se eu não fosse pai do Luca, porque ele é a razão da minha vida, é o meu propósito, ele que me faz ver a vida como eu consigo enxergar hoje, com amor, com carinho e com toda a força de vontade de garantir que não só o meu filho, mas todas as crianças que têm algum tipo de deficiência tenham a oportunidade de ler, escrever e se desenvolver.